O diabo cristão, ele é um diabo estritamente feminino, dada essa exclusão do feminino, dada a exclusão de todos esses aspectos do feminino que foram excluídos, que foram negados, que foram delegados à sombra. A própria palavra diabolos, de origem grega, vem de dividir, vem de separar. E aquela parte que a gente separa e deixa ela trancafiada, crescendo na sombra, ela atinge dimensões descontroladas, assim, dimensões muito fortes e sombrias. E Jung fala, se Deus não fosse tão bom, o diabo não seria tão mal, porque a gente cingiu. Então, dessa cisão, a gente criou uma separação que retroalimenta uma outra, porque para ter esse Deus bom que combate o mal, a gente precisa ter um mal que combate o bem. Então é algo que se retroalimenta e é uma cultura que está sempre combatendo fora e está sempre negando, é uma cultura de negação de sombras, e se tornou diabólico justo porque foi excluído, justo porque é um aspecto que busca uma revanche em nós, em nível social também, mas em nível individual a gente tem um aspecto que quer uma revanche. A nossa sombra, de alguma forma, busca uma certa... O inconsciente é vingativo, né? Ele busca se colocar... Qual que é o desejo do oprimido? O mínimo impede igualdade, mas a princípio, para chegar aqui, às vezes ele precisa... Chega. Às vezes ele vai se mostrar desproporcional porque ele foi vítima, ele foi sufocado, ele sofreu essa desproporcionalidade. Aquele que sofreu essa desproporcionalidade, ele tende a querer oprimir, né? Já diria Paulo Freire, né? O desejo do oprimido é ser opressor, mas não é bem um desejo, é algo muito mais instintivo, que vem da ordem de uma revanche. E a gente observa também esses aspectos em nós, a questão da vingança, assim, olhar para isso, não negligenciar o que em nós está buscando essa revanche. A gente esconde muitas vezes esse aspecto de nós mesmos, assim, quando a gente está ali muito claramente, às vezes o cliente ali na clínica, ele quer se vingar, é só isso que ele quer, e isso vai dar muito prazer, mas ele conta uma historinha toda enfeitada para não parecer, para esconder que, cara, que ele quer se vingar, é só isso. E a gente faz isso porque é feio e tal, e entender, assimilar isso, acolher isso, até buscar uma nova resposta, depende de aceitação desse aspecto, de reconhecimento, porque se ele atuar pela sombra é muito pior. Aquilo que eu não tenho, me tem. Então, se eu não tenho o desejo de vingança, ele pode me ter em alguma esfera. Então, é importante, assim, a gente estar atento à própria sombra, como ela atua, como ela age. Quando vem muito enfurecida, foi oprimida, foi negligenciada, foi negada. Aí eclode um surto, aí eclode uma obsessão, aí eclode dessa forma. Eu gosto muito daqueles filmes, assim, onde geralmente os filmes de exorcismo, geralmente é uma boa samaritana pura da igreja, daí vem aquele diabo lá. E não é aleatório isso. Os casos relatados onde a igreja entrou, interferiu, às vezes até matou, agiu de forma totalmente horrorosa, né, combativa, inclusive matando as pessoas que passaram por rituais de exorcismo, normalmente eram pessoas puritanas, pessoas muito cristãs. Poucos casos assim que notificados principalmente em filmes que ocorrem fora dessa esfera cristã, que é uma esfera que cinge com o mal, que delega o mal a outra esfera e é assombrado o tempo todo por tudo que ela nega. Então, agora a gente vai entendendo um pouco mais o título desse livro quando ele fala da remissão do feminino, porque redimir o feminino não é se identificar com o mal, com as sombras, mas a gente precisa aceitar esse aspecto para redimir, a gente precisa entender, olhar para esse aspecto
contemplar esse aspecto. Sem ir para o fundo do poço também, quando a gente vê, nossa, como eu sou mal, eu não aguento, ai meu Deus, eu não aguento, eu não mereço o ar que eu respiro. Isso seria, como a gente estava falando, Gisele, é o narcisismo fraco, que não suporta a própria sombra. À medida que a gente se fortalece um pouco, é possível sim, a gente permite não só a nós, as outras pessoas, o erro, a sombra, o fracasso, porque no fracasso e no erro a gente faz as maiores descobertas. Às vezes no certinho, no normal, assim, é tudo muito previsível, né? Então a gente encerra aqui nesse último parágrafo, eu releio ele no próximo encontro, que a gente vai continuar falando aqui sobre o gato.